Fala aí, sétimo ano, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre o tema velocidade de reação. Poxa, professor, o que é isso, velocidade de reação? Você com certeza já ouviu falar aí, você que assiste futebol e até outros esportes, tá? Por exemplo, vôlei, basquete, sobre quando o narrador do esporte lá que tá narrando o jogo, ele fala assim: e o jogador tal teve o puro reflexo, defendeu no reflexo, fez o movimento no reflexo. E aí, o nome correto do reflexo, né, que eles falam, é velocidade de reação. E aí a gente vai entender o que seria reflexo, o que seria velocidade de reação, tá? Vou explicar para vocês a diferença. Mas vamos iniciar a nossa aula. Bom, velocidade de reação ou tempo de reação é um indicador da velocidade e da eficácia tomada na decisão de um indivíduo, além de refletir os atrasos de processamento de um evento, tá? Como a largada de uma corrida de velocidade. O tempo de reação também está presente em esportes em que o sucesso depende do quão rápido o atleta consegue detectar alguma característica do ambiente, como por exemplo o movimento do oponente. Então decide o que fazer e inicia um contramovimento, tá bom? Ou seja, qual a diferença entre tempo de reação e reflexo? Todo movimento que o atleta ele faz durante o jogo, durante o esporte que ele pratica, e ele precisa dessa velocidade na reação, a gente chama de tempo de reação, tá? Ou velocidade de reação também. Chamando das duas formas está certo. O que não fica correto chamar é você falar que aquele movimento ali foi reflexo. Porque o que é reflexo? Reflexo, a gente só existe o reflexo quando nós somos recém-nascidos, por exemplo, somos bebês, somos pequenos. Por exemplo, o ato do bebê, ele ser amamentado, por exemplo, aquilo ali é um ato reflexo. Por quê? Porque é involuntário. O bebê, ele simplesmente ele não está analisando ali, eu vou mamar o leite aqui, eu vou puxar o leite, ou eu vou fazer um movimento aqui. O bebê, ele não tem essa noção ainda. Ele ainda não raciocina dessa forma. Ele não planeja os movimentos que ele está fazendo. Ele simplesmente tem movimentos reflexos. O que acontece? Reflexo é um movimento involuntário da criança, do bebê, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui do bebê porque é um ato que não é treinável, vamos colocar assim. Um outro movimento assim que a gente pode adequar um pouco ao reflexo é o movimento, por exemplo, tá? Vamos supor que você está andando na rua, aí você está passando do lado de um portão, do nada um cachorro te assusta e você vai e sai correndo daquele jeito assustado que a gente sabe, né? Aquilo ali pode ser considerado um certo movimento reflexo. Por quê? Porque aquilo ali não é treinável. Você ali não fica treinando, vou treinar corrida de cachorro, por exemplo. Não vai. Você simplesmente está andando ali e do nada um cachorro te assusta e você vai e dá aquele susto, aquela corrida, tá? Tempo de reação não. Tempo de reação ele é treinável, por exemplo. Quando a gente fala que um goleiro ele defendeu a bola no reflexo, não é no reflexo, é no tempo de reação. Ele não treina para aquilo ali. Ele geralmente não passa horas do dia dele treinando para fazer defesa, para simular movimentos que pode acontecer durante o jogo. Ou seja, se ele treina, aquilo ali não é um movimento reflexo, aquilo ali é um tempo de reação. E quando a gente fala em tempo de reação, quanto menor o tempo de reação que você tiver, melhor é para você. Por exemplo, numa situação de UFC, da luta, quanto menor o tempo de reação do atleta ali, melhor para ele. Por quê? Porque ele vai conseguir prever o golpe que ele vai ser, que o atleta adversário vai ter contra ele, e o tempo de reação dele sendo menor, ele vai conseguir
se antecipar aquele golpe. Ou seja, o atleta ele vai dar um soco no outro. Essa pessoa que vai receber o soco, se ela tiver um tempo de reação menor, ela vai conseguir se desviar do soco, ela vai conseguir se defender do soco. Agora, se ela tiver um tempo maior, esse tempo até ela perceber e ela agir, de repente o outro atleta já vai ter acertado o soco nele, ou o chute nele, o golpe nele, ok? Então, tempo de reação, quanto menor você tiver o tempo, melhor para você, tá bom? Bom, o tempo de reação ele começa quando o estímulo ele é apresentado, tá? E termina quando o movimento é iniciado. Bom, por muitas vezes a gente dá exemplo aqui de corrida, né? Da velocidade da corrida e tudo mais. Para a gente modificar um pouquinho, eu trouxe o exemplo da natação. A natação, as duas imagens acima aí e a terceira imagem aqui, ela mostra pra gente a largada da natação, tá? E aí, eu não sei se todos vocês sabem, mas a largada da natação ela é dada através de um sinal, de um barulho. E se o atleta ele saltar antes desse barulho, ele queima a largada, ele é desclassificado daquela prova ali. Então o atleta ele tem que ficar muito concentrado para ele poder largar somente após o sinal ter sido emitido. Por quê? Porque se ele saltar antes do sinal, ele vai ser desclassificado daquela prova. Então os atletas eles ficam numa tensão muito grande ali. E aí o que eu quero trazer com isso? Quando o sinal ele é dado, quando o sinal sonoro ele é emitido, o tempo dessa emissão do sinal até o atleta ele saltar, né, dentro da piscina para começar o nado, esse é um tempo de reação do nadador. Então, quanto menor for esse tempo, mais rápido ele vai estar dentro da água e mais na frente ele vai estar dos seus adversários, né? Então, por isso que eu falei, quanto mais rápido for esse tempo, tá? Quanto menor for ele, melhor para você. Imagina que um atleta ele demora 1 segundo para entender esse sinal sonoro e saltar, e o outro atleta demora 2 segundos. Quem vai pular na água primeiro? É o atleta que demorou 1 segundo, ok? Então você entende por aí que quem tem o menor tempo de reação se dá melhor nas provas, se dá melhor nas atividades, tá? Vamos seguindo. Bom, a gente vai fazer um teste aí, você pode fazer na sua casa, esse teste de velocidade de reação, beleza? Ele é bem simples, você vai pegar uma régua de 30 centímetros, tá? Vai pedir para alguém segurar ela para você e você vai ficar do outro lado, tá? Então você vai ler esse quadrinho aí e você vai entender melhor como que vai funcionar. Você vai fazer o papel da menina e um familiar seu pai, sua mãe, vai fazer o papel do menino. E aí como que se dá esse teste? Você vai pegar a régua e vai dar para sua mãe, para seu pai, para seu responsável aí, para seu amigo. E o seu amigo ele vai segurar a régua na faixa de 30 centímetros, tá? Ele vai botar o dedo dele lá no 30 centímetros. E você não vai segurar, mas vai colocar a régua passando entre os seus dedos, tá? Assim como tá na imagem aí. E você vai ficar com a sua mão na faixa do 0 centímetros, tá? Então ela vai ficar segurando nos 30 e você vai ficar com a régua passando, mas com o seu dedo na faixa de 0 centímetros. E aí a pessoa vai soltar essa régua aí. Nisso que ela soltar, você vai tentar segurar. E aí, por exemplo, no exemplo aí da imagem do quadrinho aí, a menina conseguiu segurar quando foi na faixa de 25 centímetros, tá? Então ela segurou lá na faixa de 25 centímetros. E ela vai fazer um cálculo, tá? Essa fórmula aí eu já vou passar uma fórmula mais fácil para vocês, tá? Não vai precisar utilizar essa fórmula aí, porque essa fórmula aí envolve raiz, envolve número com vírgula, então ela vai ficar muito mais difícil, tá?
Como que você vai fazer esse cálculo aí? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar, por exemplo, eu dei um exemplo aí que eu fiz o cálculo não, fiz o teste e eu segurei na faixa de 20 centímetros na régua, tá? Então, segurei na faixa de 20 centímetros, eu vou colocar 20 dividido por 210, ok? 20 dividido por 210, e aí vai dar a faixa de segundos que eu consegui segurar. E essa faixa de segundos seria meu tempo de reação em relação a essa faixa, esse teste aí. Ou seja, imagina que a tua mãe, o teu pai, o teu responsável lá, pegou a régua e segurou em em 30 centímetros. Você vai ficar com a faixa lá na faixa de 0 centímetros. Quando ela soltar, você foi e tentou pegar a régua. Aí você segurou a régua com 20 centímetros lá. Aonde você segurou, tá marcando 20. Você vai pegar 20 centímetros dividido por 210. E aí você vai ter esse 0,09. Se fosse 19, aí você ia botar 19 dividido por 210. Se fosse 18, se fosse 25, se fosse no próprio 30, em qualquer faixa você vai pegar o momento que você pegou lá, que foi 15, que foi 20, que foi 25, ou outro, e vai dividir por 210, simples. Pegou os centímetros que você segurou, divide por 210 e você vai ter o seu tempo de reação. Fácil, né? Molezinho. Não tem como errar, tá? Façam aí para vocês verem qual é o tempo de reação de vocês em relação a esse teste. Tá bom? É bem legal vocês ficarem cientes disso. Pessoal, até a nossa próxima aula, tá? Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana.